Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos por aqui, que todos possam estar aí de forma extraordinária bem, que Deus continue abençoando cada um de vocês. Pastor Everaldo Faria por aqui, falo de Boston, Massachusetts, e hoje quero falar de um tema, e a nossa conversa hoje é sobre um tema que sinceramente pode transformar a forma como você vive o seu relacionamento. Hoje nós vamos falar sobre a importância do autoconhecimento para a vida conjugal. Isso mesmo, hoje nós vamos falar sobre a importância do autoconhecimento para a vida conjugal. Você sabe, autoconhecimento é com a metodologia de análise comportamental DISC. É uma análise que vem com um relatório completo com 27 páginas de informação acerca do seu perfil comportamental, ou seja, um mapeamento extraordinário sobre o seu perfil comportamental e muitos insights poderosos dentro dessa análise, dentro desse PDF com 27 páginas, pontos fortes para melhorar ainda mais, pontos de melhoria, radar das competências, gráficos ajustados, gráfico natural e tudo de forma muito explicativa e com uma devolutiva extraordinária, você compreende e entende acerca do seu autoconhecimento. Mas hoje nós vamos falar de um tema específico que é a importância do autoconhecimento para a vida conjugal. E mais do que isso, eu quero te mostrar como o autoconhecimento pode diminuir de forma exponencial os conflitos dentro de um relacionamento. Parece promissor, não é? Mas é verdade. Quando a gente começa a se conhecer de verdade, os atritos diminuem, a comunicação melhora e a relação começa a fluir de um jeito muito mais leve. Sabe, muitas vezes a gente entra num relacionamento com a melhor das intenções. Queremos amar, queremos ser felizes, queremos fazer dar certo. Mas aí o que acontece? A gente começa a se perder no meio das cobranças, das diferenças, das frustrações. E quando vê, o amor está sufocado por brigas e também mal entendidos. E sabe por que isso acontece com tanta frequência? Porque a maioria das pessoas quer conhecer o outro, mas esquece de se conhecer primeiro. Vou repetir isso aqui. A maioria de nós queremos conhecer o outro, mas esquecemos de nos conhecer primeiro. Então, antes de tudo, eu quero te fazer uma pergunta agora para você refletir aí. Você realmente se conhece? Você sabe o que te irrita, o que te acalma, o que te fragiliza? Sabe quais são os seus medos e as suas necessidades emocionais? Talvez você descubra hoje que a resposta é não totalmente. E tudo bem, porque é exatamente sobre isso que nós vamos conversar nessa noite. O que é o autoconhecimento? Autoconhecimento, gente, é muito mais do que uma palavra bonita e que está na moda no momento atual. É a capacidade de olhar para dentro, de entender o que você sente, o que você pensa, o que você precisa e por que você age da forma que age. Quando você se conhece, você entende quais são os seus gatilhos emocionais. Aquelas coisinhas que fazem reagir com raiva, com medo ou tristeza, mesmo que a situação não pareça tão grave assim. Você também aprende a reconhecer as suas necessidades reais. Às vezes você acha que está brigando por causa de um prato na pia, mas no fundo está pedindo o quê? Atenção, carinho e reconhecimento. Autoconhecimento é também ter clareza sobre os seus limites. Saber até onde você pode ir sem se anular. Saber quando é hora de conversar,
quando é hora de silenciar e quando é hora de se cuidar. N Garcia está por aqui, irmã N. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a vida do irmão Cássio. E olha que interessante, irmã N. Olha que interessante. Quanto mais você se conhece, mais responsável emocionalmente você se torna. Você para de culpar o outro por tudo que sente. Para de dizer, você me faz sofrer, e começa a dizer o quê? Eu me sinto assim quando isso acontece. Edson Carmona indo, bênçãos, meu querido. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida. Essa simples mudança de culpar para assumir é liberdade. E ela é libertadora. É o primeiro passo para uma relação madura e saudável. Como a falta de autoconhecimento gera conflitos? Agora nós vamos entender o outro lado da moeda. O que acontece quando não há autoconhecimento? A falta de autoconhecimento gera um verdadeiro efeito dominó nos relacionamentos. Primeiro, surgem as expectativas não comunicadas. Você cria um roteiro na sua cabeça sobre como o outro deveria agir, falar e amar. E quando ele não faz, vem o quê? A frustração. Depois vem o quê? As projeções. Você começa a enxergar no outro aquilo que no fundo não gosta em si mesmo. O parceiro vira um espelho das suas próprias dores. E o pior, sem se conhecer, você reage no automático emocional. Tudo é pessoal, tudo é ofensa e tudo é crítica. Por exemplo, você se irrita porque o seu parceiro é desligado, mas no fundo o que te incomoda é a sensação de não ser prioridade. Ou sente ciúme e acredita que o problema é o outro, mas na verdade é a sua insegurança que está gritando dentro de você. E aí começa o quê? Os ciclos de conflitos. A falta de autoconhecimento alimenta a falta de empatia. A falta de empatia alimenta o quê? A distância emocional. Mas existe um caminho de volta e este caminho começa dentro de você. O autoconhecimento como ferramenta de cura. O autoconhecimento é uma ferramenta poderosa para curar relacionamentos. E eu quero te mostrar agora 4 pilares práticos que ajudam a transformar qualquer relação. E antes de falar dos 4 pilares que ajudam de forma exponencial a transformar qualquer relação, você sabe que a melhor forma de se autoconhecer é a análise comportamental dentro da metodologia DISC. O que é a análise comportamental dentro da metodologia DISC? É uma análise que faz um mapeamento do comportamento de pessoas, entre aspas, como eu e você, normais. Não é uma ferramenta da psicologia, não é uma ferramenta que estuda doenças patológicas ou patologia, não é uma ferramenta também de psicologia, como eu disse, mas é uma ferramenta de mapeamento comportamental. E o PDF, a partir de que você faz o questionário com 24 questões, com 4 grupos cada questão, é gerado para nós um questionário de 27 páginas com todo o seu perfil comportamental. Radar das competências, medos aparentes, pontos fortes, pontos de melhoria, perfil de liderança, como se comunicar com cada perfil e muitas outras informações. Mas vamos voltar agora aqui aos 4 pilares práticos que ajudam a transformar qualquer relação. Primeiro pilar é a autoobservação. O primeiro passo é observar-se. Antes de reagir, observe o que está sentindo. Respire, dê nome à sua emoção. Eu estou irritado. Eu estou inseguro. Eu estou magoado ou magoada.
Quando você nomeia o que sente, o sentimento deixa de te dominar. Você deixa de agir por impulso e começa a agir com consciência. A autoobservação é o primeiro pilar. E o segundo pilar, não menos importante, é a comunicação consciente. O segundo pilar é a comunicação consciente. Sabe aquela frase? O problema não é o que você diz, mas é como você diz? Essa frase é totalmente real. Quando você se conhece, você aprende a falar sobre o que sente sem atacar o outro. Em vez de dizer, você nunca me ouve. Já ouviu essa frase? Você que está aí? Você que está ouvindo e assistindo depois? Você nunca me ouve. Você passa a dizer, muda a frase. Eu me sinto ignorado quando tento conversar e não tenho a sua atenção. Percebe a diferença? Uma frase acusa, a outra comunica. E é essa mudança de tom que evita brigas, o quê? Desnecessárias. Pilar número 3, empatia pelo parceiro ou parceira. O terceiro pilar é a empatia. Quando você se conhece, você também começa a entender melhor o outro. Porque quem olha com compaixão, aprende a olhar o outro com mais gentileza. Você para de julgar e começa a compreender. Para de querer mudar o outro e passa a acolher as diferenças. Lembre-se, o seu parceiro não é o seu inimigo, mas ele é o seu espelho. Quarto pilar, autocuidado emocional. O quarto pilar, ele é extremamente importante também, o autocuidado emocional. Cuidar de si mesmo é o primeiro passo para cuidar da relação. Um casal saudável é formado por duas pessoas inteiras e não por duas metades carentes. Então, cuide das suas emoções. Alimente a sua autoestima. Tenha tempo para si mesmo. Porque quanto mais você se nutre emocionalmente, menos você depende do quê? Do outro para ser feliz. Quanto mais você se nutre emocionalmente, menos você depende do outro para ser feliz. Exercício agora de reflexão e nós vamos fazer alguns exercícios práticos. O primeiro exercício é o espelho. Pense agora em um comportamento do seu parceiro que te irrita ou da sua parceira. Talvez ele seja impaciente, desorganizado ou fechado demais. Agora pergunte a si mesmo, o que exatamente isso desperta em mim? Por que isso me incomoda tanto? Às vezes, o que mais te incomoda no outro é justamente o que você ainda não curou dentro de si. Exercício número 2. Comunicação da emoção. Da próxima vez que surgir um conflito, antes de responder no calor do momento, diga: eu preciso de um minuto para entender o que eu estou sentindo. Essa pausa simples já é o suficiente para evitar palavras que machucam. Reflexão guiada. Quem é você fora do papel de marido, esposa, namorado ou namorada? Quais são seus sonhos? Quais são seus valores? Quais são seus medos? Por quanto mais você se reconhece como indivíduo, mais você soma no relacionamento e menos você pesa. Autoconhecimento não é egoísmo. É o melhor presente que você pode dar a quem você ama. Porque só quem entende consegue amar com o quê? Com consciência. E isso é extraordinário. E nada melhor para se autoconhecer do que a partir da análise comportamental dentro da metodologia DISC. É extraordinário o que você recebe a partir desses insights de uma metodologia centenária, uma metodologia com 99% de assertividade. Teve uma vez que eu fiz uma análise, deixa eu contar isso aqui rapidinho. Eu fiz uma análise de uma pessoa
E ela chegou braba, não, isso não sou eu, isso não diz de mim, isso não sou eu. Aí eu falei para ela, tá bom, então vamos fazer o seguinte, você pega 3 pessoas bem próximas a você, porque eu sei o poder dessa ferramenta, eu sei o quanto ela é assertiva, e ela bateu o pé, não, isso não me descreve, não, isso não faz sentido para mim, não, isso não sou eu. Eu falei, então faz o seguinte, pega 3 pessoas próximas a você que você confia muito, e pergunta para ela se isso aqui faz sentido, se isso aqui te descreve. Olha, quando ela voltou, ela falou assim, olha, as 3 falou que é eu mesmo. Eu falei, é isso aí. Autoconhecimento. Conhecer os pontos fortes para potencializar ainda mais. Não existe perfil comportamental ruim. Não é só o dominante, que é bom, ou influência. Não, todos são bênção. A partir do quê? Do autoconhecimento. De você conhecer qual é o seu perfil comportamental predominante. Quais são os seus medos mais aparentes. Quais são os pontos fortes desse perfil para você potencializar. Quais são os pontos fracos para você melhorar. Quais são os perfis seu que está baixo para você dar uma guinada neles, né? Colocar mais um pouco ali para você subir um pouco esse perfil. Não é mudança de ser outra pessoa, não, é ser você mesmo. É só se conhecer. E quando você faz análise, você começa a ter essa resposta. E é extraordinário. O quanto a análise diz de você. Por isso que nós chamamos de um mapeamento do seu comportamento. Porque realmente é um mapeamento todo detalhado do seu perfil comportamental. Então, voltando aqui para a nossa live. Se tem uma mensagem que eu quero deixar com você hoje é essa. O autoconhecimento é o alicerce de toda a relação saudável. Quando você se conhece, você se comunica melhor, você entende os seus limites, você tem empatia e briga menos. Não porque os problemas desaparecem, mas porque você aprende a lidar com eles com sabedoria. Amar o outro é lindo, mas se conhecer é essencial para amar bem. Vou repetir isso aqui. Amar o outro ou a outra é lindo, mas se conhecer é essencial para amar bem. Porque um relacionamento feliz não é aquele sem conflitos. É aquele em que os dois estão dispostos a crescerem juntos. E o crescimento começa dentro de cada um. Então, se esse conteúdo também fez sentido para você, compartilhe essa live, marque alguém que precisa ouvir isso e lembre-se, quanto mais você se conhece, mais capaz se torna de viver um amor leve, maduro e verdadeiro. Deixe os comentários aqui. Se você quiser fazer uma análise comportamental, descobrir qual é o seu perfil comportamental, você envia um direct para mim, eu vou estar te dando aí uma análise comportamental para que você tenha uma vida conjugal muito mais leve. Para que você entenda o seu comportamento e a partir de entender você, você passa também a entender e ser muito mais leve na sua vida conjugal. E eu tenho certeza que depois da análise comportamental, depois que você fizer, compreender qual é o seu perfil comportamental, e eu já vou te dar alguns insights, eu tenho certeza que muitas coisas irão mudar. Quanto mais você se conhece, mais capaz se torna de viver um amor mais leve, mais maduro e mais verdadeiro. Muito obrigado por estar por aqui. Que essa conversa te inspire a novas atitudes e a um novo olhar sobre o love, sobre o amor. Que essa conversa aqui, depois assista de novo aí, volte, assista de novo, e eu tenho certeza que essa conversa, ela possa te inspirar e também que possa fazer com que você tenha novas atitudes e um novo olhar sobre o amor. Até a próxima, se assim Deus permitir. Fique com Deus. Enio, obrigado. Edson Carmoindo, também muito obrigado. Todos vocês que estão por aqui e todos vocês que assistirão depois também, muito obrigado. Envie um direct, análise comportamental DISC e vamos que vamos avançar. Um forte abraço. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.